Ajuda-nos, ó Pai, a ser consertados pela Tua Palavra, como Paulo nos ensina em Timóteo 3, 16 e 17. Que ela possa nos exortar para nos fazer, cada um de nós, homens preparados para a justiça. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Nosso segundo texto, pessoal, é Josué, capítulo 24, que é a segunda parte da mensagem de quinta-feira, sendo agora expandida, onde nós vamos falar sobre escolha a quem você irá servir. O texto que você ouviu rapidamente na quinta-feira, ele conta o último grande discurso de Josué para o povo de Israel. Discurso que ele faz porque a maior parte da campanha que ele se propôs para conquistar a terra prometida, Canaã, foi cumprida. Ele já é de idade avançada e ele conta com esse discurso para impulsionar Israel a que tome posse do resto da terra prometida. Nesse discurso eu quero tratar com vocês, pessoal, à luz do versículo que nós destacamos, que é o versículo onde ele fala: eu e a minha família serviremos ao Senhor. E hoje nós vamos falar como Deus já vem agindo, está agindo, para que Ele continue agindo na minha e na sua vida. Como diz na minha terra, você não foi achado na esquina. Você tem um dono. E uma das coisas que você precisa resistir, jovem, é achar que você não tem tanto valor assim para Deus como outras pessoas têm. Quando na verdade Deus está escrevendo a história dele, que inclui você. Quando eu tinha a sua idade, eu gostava muito, e eu recomendo a você extremamente que você leia biografias cristãs. Eu li Hudson Taylor, Adoniram Hudson, William Carey e assim vai. E uma das coisas que no meio do caminho me colocou um pouco em crise é: eu não consigo viver isso aqui. Eu não vou chegar até isso aqui. Então, para piorar, eu li de Watchman Nee, A Vida Cristã Normal. Eu falei: eu sou uma normal. Eu não consigo viver isso aqui. Que a vida cristã normal que ele colocou ali, e ele está certo, tudo está na Bíblia, eu estava anos-luz daquilo lá. Quando na verdade o que eu não consegui compreender é que tudo isso foi escrito por homens de Deus para nos ajudar a ver que é possível chegar lá, mas não chegar lá em ser William Carey ou qualquer um deles, Hudson Taylor, porque aquilo, pessoal, é o que Deus fez na vida deles. Porque o outro grande problema conosco é que muitas vezes nós achamos que o padrão que Deus quer de nós é a experiência do outro. Aí ele volta de algum evento que ele foi e diz: não, Deus fez isso, Deus fez comigo, então eu quero ir lá no evento para que Deus faça a mesma coisa comigo. Aí eu vou, Deus não faz, e eu acho que Deus para cá tem algum tipo de preferência. Mas quando nós voltamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que você tem um punhadinho de gente que Deus abriu o mar vermelho, que Deus fez cair fogo do céu, que Deus ressuscitou os outros, um punhadinho. E você tem uma multidão de gente que Deus usou muito, que Deus abençoou, mas que não tem tanto destaque na sua vida e pode também ser exemplo para nós. Como que isso foi possível? Ao meu ver, grande parte disso se resume à segunda maior decisão que você pode tomar na sua vida. Qual é a primeira maior decisão que você pode tomar na sua vida? Escolher Deus. Mensagem ontem: aceitar a Cristo. Isso aí, não tem nem como a gente discutir, né? Isso aí é normal. A segunda maior decisão e a mais importante que você vai tomar na sua vida é com quem você vai dividir. Com quem você vai passar
o famoso até a morte, até que a morte nos separe. A gente não está colocando muito peso em cima de uma coisa importante, mas uma coisa tão humana? Ah, é? Qual foi a primeira instituição que Deus criou na humanidade? Família. Então eu acho que Deus concorda com a gente. Família é extremamente importante. Tanto é importante que é a dobradiça do texto de Josué, capítulo 24. Josué começa, no capítulo 24, começa da seguinte maneira: então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei o seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda Canaã e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, aproximadamente 40 anos antes daquilo que a gente está lendo agora, vocês vieram para o mar e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobri. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou, vez após vez, e eu os livrei da mão deles. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os fariseus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus, os jebuseus. Mas eu os entreguei na mão de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. As 3 lições dessa manhã são as seguintes, minha gente. A intervenção de Deus na sua história deve gerar reflexão quanto ao presente e decisão quanto ao futuro. Na história de Israel, era comum, quando se queria convencer o povo da necessidade de uma decisão, ou de uma renovação de aliança, ou de uma enorme mudança de afastamento do pecado, lembrar da história. Moisés fez isso, Josué está fazendo agora, os profetas fizeram, Estevão fez. Lembra diante do Sinédrio? Ele conta para o Sinédrio, o pessoal que sabia o Antigo Testamento de cor, ele conta a história, faz um breve resumo para chegar até falar de Cristo, aonde verdadeiramente a história tem sempre que apontar. Então isso era um costume para mostrar para a sua audiência que nós não estamos aqui, caímos de paraquedas, não começamos ontem. Nós temos uma história com este Deus. Nós temos um histórico com este Deus. Nós estamos andando com Ele há algum tempo. Ele já começou a história dele há algum tempo. Eu quero dizer para você essa manhã que não importa se você é o primeiro a se converter na sua família, ou se você vem de 3, 4, 5 gerações de evangélicos, de cristãos.
Deus já vem escrevendo uma história na qual, meu irmão, você é parte dela. Sabe quando você começou a entrar nessa história? Antes que existisse um átomo, uma molécula no universo. Lá na eternidade, Deus olhou para o dia em que você se encontraria com Cristo e já havia lhe escolhido. Lá você já fazia parte da história que Deus escreveria. Deixa eu colocar isso de forma bem clara. Quando Josué está contando a história que ele está contando aqui, você já é, ou era, parte dessa história, mesmo que você sequer tivesse nascido. Josué para aonde ele já conheceu, já viveu, porque ele não tinha máquina do tempo, ele não era adivinho. Mas na cabeça de Deus, ele estava falando assim: tá certinho, não esquece isso, Josué. Tá. Aí vai até Josué pode, mas na cabeça de Deus ele está lembrando do acampamento da Ubaé em novembro de 2013, porque ele já havia escrito o dia que nós estamos aqui, tanto quanto ele já havia escrito a sua história. O que eu estou tentando lhe explicar hoje, meu querido, é que você não é um acidente. A intervenção de Deus, a participação de Deus na sua história é um enorme motivador para que você possa olhar para trás e dizer: eu continuo hoje essa história. Há uma parceria entre eu e Deus. Eu não estou aqui tentando levantar a mão e dizer: Deus, não esquece de mim, me inclui. Eu já estou incluído, querido, você já está incluído na história de Deus. Agora, não se engane, não é porque você é tudo isso, última bolacha do pacote, Coca-Cola deserto, e todo esse jazz. É graça. Deus graciosamente olhou para mim e para você e disse: eu vou colocá-la na minha história. Eu vou incluir ela, eu vou incluir ele na minha história. Eu estou escrevendo algo que no final vai ser, claro, para a minha glória. É a glória de Deus que está em jogo aqui. Mas eu vou incluir você. Eu vou incluir as suas decisões, boas ou más. Eu vou incluir as suas vitórias e as suas quedas. Porque se você olhar, meus irmãos, para o Antigo Testamento, ele não é um livro em que alguém ficou assim: não, esse parte aí de Batseba não, foi só a outra parte lá. Saul cita o mínimo possível. Já reparou que o Antigo Testamento não esconde as mazelas do povo de Israel? O objetivo de Deus principal em escrever tudo de errado que o povo de Israel fez era mostrar que sem novo nascimento não tem como no fundo você nem tentar acertar. Vai ser mais provável que você erre. Por isso que Cristo veio, por isso que nós nascemos de novo. Amém. Mas o Antigo Testamento está lá para mostrar, com vitórias e erros, que nada conseguiu atrapalhar o propósito de Deus. Em Gênesis capítulo 3, se você lembra muito bem, assim que o pecado entra na humanidade, não é verdade? O que Deus faz? Ele já promete a salvação. Pastor, eu não sabia disso. Ele fala que a descendência da mulher esmagaria a descendência da serpente. E faz mais. Ele mata 2 animais, porque a roupa fashion de Adão e Eva com plantas não estava funcionando muito bem. E mata 2 animais, usa a pele desses animais para cobrir a nudez de Adão e Eva. Quando ele faz isso, o que acontece? Ele estabelece o princípio do derramamento de sangue. Desde a eternidade, minha gente, ele já sabia que ele teria que fazer isso. Uma vez um pregador disse uma coisa que eu fiquei impressionado. Sabe quando que Cristo morreu? Desde sempre. E a Bíblia fala sobre isso. O cordeiro que foi morto desde a eternidade. Quando Jesus estava naquela manjedoura, pessoal, já havia a sombra de uma cruz. Deus em tudo isso nunca perdeu o controle da história. Eu fico pensando quando Jeremias estava ali vendo a glória de Deus, que a propósito,
não é Shekinah, tal palavra nem existe na Bíblia hebraica. Isso alguém inventou, pegou e virou até música. Quando a glória de Deus estava se afastando do templo, Nabucodonosor estava destruindo tudo. Como que Jeremias conseguiu resistir à tentação de dizer: está tudo perdido, acabou? Sabe por que ele não fez isso? Porque ele já conhecia a história que aconteceria. Foi exatamente Jeremias que disse: 70 anos o povo vai ficar lá na Babilônia, para que a terra descanse pelos 70 anos sabáticos que o povo não observou. Cada 7 anos o povo não podia plantar no 7º, e durante 490 anos eles desrespeitaram isso. 70 anos sabáticos foi a medida do cativeiro. Por que Jeremias não se desespera? Porque Deus já tinha dito para ele: a história vai continuar. E tem mais. Tanto Jeremias quanto Ezequiel profetiza: eis que farei com o meu povo uma nova aliança, removerei o coração de pedra e lhes darei o coração de carne. E quando eles estavam, não Jeremias porque nunca chegou lá, mas Ezequiel e Daniel, lá no cativeiro, eles lembravam da profecia de Jeremias de 70 anos e da profecia da nova aliança. Ou seja, não pode acabar aqui. Querido, se você está num dia que você está lá, numa época lá em cima, ou lá nas fossas abismais do Atlântico, não importa, a sua história não termina com seus sentimentos, nem com os bons, muito menos com os ruins, porque nós servimos ao Deus da história. Cada vez que a ONU se reúne, G4, G8, sei lá mais o que, das nações mais poderosas, como eles não suspeitam que eles estão apenas agindo, decidindo e fazendo aquilo que o nosso Deus já determinou. Este é o Deus que nós servimos. Pastor, ainda estou um pouco confuso. O que isso tudo tem a ver com o tema que o senhor falou no começo? A gente chega lá. Em primeiro lugar, a intervenção de Deus na história é clara para nós. Então, ela deve, em segundo lugar, gerar reflexão quanto ao presente. A reflexão está no próximo versículo. Josué vira para o povo diante de tudo isso e diz: agora, versículo 14, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram do Eufrates e aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué contou toda a história para dizer: gente, não é tão difícil assim você escolher. Conta para mim algum mar que Baal tem aberto. Conta para mim algum maná que Astarote tenha dado para esse povo comer. Conta para mim alguma praga que os deuses lá do Eufrates, dos caldeus, um dia tenha jogado sobre algum povo. Compara o currículo do Deus a quem nós servimos com esses deuses dos nossos antepassados. Reflita sobre o seu presente, sobre as escolhas que você tem tomado, porque vocês, aqui e acolá, têm trocado o nosso Deus por outros deuses. Essa não é a sua realidade. Eu tenho certeza que você na sua casa, sendo um cristão, um crente evangélico, você dificilmente você tenha por acaso uma estátua de Iansã. Você tem uma estatuazinha de São Jorge, você guarda lá, pelo menos pro dia do jogo do Corinthians. Por acaso você tem algum ídolozinho embaixo da sua cama, que ninguém veja, mas vê que você... Acho que não, né? É bem improvável. Mas sabe qual é o problema, minha gente? A idolatria que ainda estava permeada no povo de Israel era muito clara. Ora, quem não reconhece uma estátua, não é verdade? Podia ser uma estátua bem esquisita, estranha, que naqueles deuses hindus, né? Cara de elefante, 3, 4 braços, não sei lá o quê. Mas todo mundo diz: isso aí é um ídolo. Pode até não saber que é do hinduísmo, mas vai dizer que é um deus de alguma coisa, é verdade? Com um dedo bem minúsculozinho, mas vai dizer.
o nosso tempo é muito mais difícil. João Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E pior, eles não são de ferro, de gesso, de madeira, nem de bronze, nem de coisa alguma que você possa pegar. Você não pode queimá-los, você não pode destruí-los com um martelo, você não pode derretê-los, porque a cada dia o nosso coração produz esses ídolos. São pequenas decisões que nós colocamos no lugar do nosso Deus. São pequenas atitudes que tomamos que diz: a minha vontade é mais importante do que a sua. Pastor, eu nunca diria isso, que eu caia duro. Não, você não vai dizer nada. Tenha certeza. Mas nós dizemos com as nossas atitudes. Querem só? Eu não sei se você tem o costume de fazer devocional. Eu quero crer que sim. Que todo dia você lê a palavra. Qual foi alguma das últimas atitudes que você teve quando a palavra de Deus pegou no nervo do seu pecado? Quando ela foi lá, sabe? Pastor, como assim? Você sabe quando o dentista está tratando o seu dente, ele erra um pouquinho e pega lá no nervo? Dói, né? Às vezes a anestesia nem é suficiente. Você dá aquela coisa assim. Eu tinha um sinal com uma dentista quando eu era da idade de vocês, né? Levantar o dedo. Tem uma vez que deu tanto que eu levantei o dedo, ela 5 minutos depois ela falou: você já pode abaixar o dedo. Eu nem reparei, porque tocou no nervo. Traumatizou que o dedo endureceu e não voltou mais para baixo. Será que na sua última devocional, seu tempo com Deus, você disse para Deus: e aí, Deus? E aí que está a minha rebeldia, meu ídolo? Sabe o que Deus faz? Graça. A atitude, meus irmãos, a única possível quando Deus toca no nervo, não há outra, é arrependimento. A vida cristã não é uma vida em que você se arrependeu lá em 1900 e bolinha, quando você se converteu. Eu sei que não é o seu caso, mas tem uns irmãos aqui muito idosos, que se converteram há muitos anos atrás. Não eu, alguns irmãos. Não é lá, meu irmão, que fica a sua experiência de arrependimento. Não é vida de arrependimento, é vida em arrependimento. A preposição faz toda a diferença. O grande problema do povo, nós vamos ler o resto do capítulo, é que ele fazia, prometia e prometia, tudo bem, era outra geração, às vezes eram décadas depois. Mas uma coisa que eu sinto falta nessas novas promessas que o povo faz, ele vai fazer de novo lá no tempo de Esdras e Neemias, lembra? Não, mas agora vai. Não foi. Eu queria que em alguma dessas narrativas alguém levantasse e dissesse assim: ó, a gente está prometendo, mas lá em Josué 24, a gente prometeu também. Os nossos antepassados prometeram. Quando que a gente vai aprender? Agora veja bem, minha gente, Deus não age da mesma maneira com a igreja. Nós não somos responsáveis por aquilo que a tribo batista fez em 1930. Faz parte da nossa história como batista? Sim, tem 400 anos. Nós não somos responsáveis porque Deus lida com cada um de nós. E o que Deus está interessado hoje é saber como você está no presente, refletindo sobre a história que você tem com Deus e tomando as suas decisões. Por quê? Final da nossa frase. A intervenção de Deus na sua história deve gerar reflexão quanto ao presente e decisão quanto ao futuro. Por isso que eu disse, a segunda decisão mais importante da sua vida está neste futuro. Isso não é uma questão que você pode deixar baseada nos princípios da malhação ou da música do grupo sei lá o que, ou do seu cantor de fossa preferido. Sim, música romântica no mundo, 50% é fossa. Eu estou errado?
Mas, né? Ele me deixou, minha vida acabou. Calma. Não tem problema não. Se você voltar, eu te aceito. A maior parte é assim. E tem ensinado a gerações e gerações que... Eu já vi inclusive essa frase na internet: o amor verdadeiro deixa feridas. Como é que é? Não, o amor verdadeiro deixou feridas. Só esse. Porque o amor verdadeiro, quando se fala de relacionamento, não foi planejado por Deus como assim, para ser assim. O resto do texto, para nós não esquecermos, vai dizer o seguinte. Versículo 16. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e a nossos pais, do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará, mesmo depois de ter sido bondoso com vocês. Ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. O próximo livro da Bíblia é Juízes. Adivinha como Juízes começa? Contando que a geração de Josué começara a passar, Josué e os seus parceiros de pelada, o pessoal que andava com ele e tal, começou a morrer. Gente morre. Passada a geração de Josué, o povo começou a fazer cada um o que bem queria. O juramento deles não deve ter durado sequer uns 20 anos. E o povo começou a cada um fazer o que queria. Inclusive a trazer os ídolos das nações que eles negligenciaram em expulsar de Canaã. E aí vai uma possível previsão de várias sobre aquilo que vai acontecer com você. Você vai vir para mais um acampamento, mais um evento. Você vai ouvir este pregador pela enésima vez falar as mesmíssimas coisas. Dessa vez está gravando. Você compara com a próxima vez, se houver, vai ver a mesma coisa. Pregação é a mesma. Eu não sei nem porque continua me chamando, não tem novidade nenhuma. Talvez no próximo acampamento possa ser meio passado. Porque o que nós precisamos da gente é de uma geração que toma a decisão e mantenha-se nessa decisão. Eu servirei ao Senhor. Porque diferente do público de Josué, nós podemos servir a um Deus santo. Porque a santidade de Deus já foi imputada a nós em Cristo Jesus. A justiça de Deus já foi imputada a nós em Cristo Jesus. Nós podemos chegar, e tudo isso para mostrar, minha gente, que o nosso lugar, a nossa condição, o nosso papel é muito superior, muito mais privilegiado do que os santos de Josué, desculpa novamente, capítulo 24. Diante da história que Deus tem escrito na sua vida, qual a sua reflexão sobre o seu presente? Qual a decisão sobre o seu futuro? E para terminar, falando da decisão mais importante, ou segunda mais importante que eu mencionei desde o começo, será que você tem buscado para a sua vida orar para quando chegar a época correta,
Deus possa lhe juntar com uma pessoa com quem você cumprirá o propósito que Ele tem para a sua vida. De vez em quando, minha gente, eu sento com alguém para conversar, pastor, eu falo alguma coisa. Eu desde criança, de adolescente, eu tinha um chamado para a obra, para missões. Eu pergunto, e o que aconteceu? Por que você está aqui trabalhando como advogado, como médico, como pedreiro, como servente, não importa. Não, é que eu casei e casei com descrente. Ou eu casei com um rapaz da igreja, uma moça da igreja, sou sério e tal, mas não quer nem pensar em como missionário. Você vê, meus irmãos, como essa decisão é tão importante. Como essa decisão pode, em muito, atrapalhar o propósito que Deus tem na sua vida. E, novamente, eu não quero resumir isso a chamado missionário, pastoral, ou coisa parecida. Se Deus tem um alvo na sua vida, como você vai criar seus filhos? Como você vai ter a sua família? A pessoa que vai ser usada por Deus, cooperar com você e com Deus para que isso realmente aconteça, não pode ser qualquer pessoa. Precisa ser uma pessoa que está sendo apontada por Deus para a mesma direção. Porque Deus deseja, meus queridos, criar na sua vida um legado, uma história. Eu vejo homens de Deus cercado pelos seus filhos e pelos seus netos, e alguns até pelos seus bisnetos, enquanto nós vemos os ídolos, as celebridades, casando 2 anos e já está com outro e está com outro, e a igreja tem copiado qual dos 2 modelos? Quando os nossos casamentos são feitos às pressas, quando nossos casamentos são baseados em emoções, ou até às vezes em carências que a pessoa quer saciar, e nós vemos uma longa história de dor, de tristeza, porque os padrões estão aqui, mas os ídolos no nosso coração não permitem que eles possam prevalecer. Adolescente, a quem hoje você vai servir? Aos ídolos lá dos seus antepassados e do mundo, de onde você veio, lá de além do Eufrates? Ou ao Senhor? Pastor, mas eu também não posso servir a esse Deus Santo. Creia, você pode. Porque Ele nunca pediria que você fosse santo como Ele é santo, se não fosse possível para a sua vida. Deus quer ser esse tudo na sua vida, mas Ele espera de você que você tome uma decisão que seja reflexão daquilo que Ele já vem fazendo. Feche seus olhos comigo. Quero convidar você a orar nesse instante. Colocar sua vida diante do Senhor. Se Deus está trazendo a você agora, meu querido, a convicção de que existem ídolos, talvez o ídolo seja algo que você tem absorvido no mundo. Deus deseja de você hoje que você quebre, despedace esse ídolo, jogue aos pés do Senhor, se jogue aos pés do Senhor e diga: Deus, Tu és meu tudo. Não há nem segundo lugar na disputa contigo. Tu és o meu tudo. Tu és mais importante que meus pais. Tu és mais importante que meus irmãos, sangue da fé. Tu és mais importante que tudo. Tu és mais importante do que a minha vontade para o meu coração, para a minha futura família. Eu quero a tua. Charles Spurgeon disse certa vez
O homem que não valoriza o autoexame pode estar certo de que as coisas realmente precisam ser examinadas. Examina a tua vida essa noite, essa manhã. Deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração agora, querido. Não se divida a sua atenção, não se distraia. É tempo de você conversar, tocar em ninguém, é tempo de você concentrar-se em Deus. E dizer: Deus, eu preciso. Eu percebo hoje, Deus, que são esses ídolos que têm sabotado a minha vida contigo. São esses ídolos que têm atrapalhado o meu andar contigo. Por isso que eu tenho tomado decisões que te desagradam, porque eu estou tentando agradar outros falsos deuses e não o Deus verdadeiro da minha vida. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim, eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Declara essa manhã. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti, eu nada sou, eu nada sou, perdido estou sem
ti. Eu nada sou, eu nada sou. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Deus, ajuda, Pai, a cada um de nós a compreendermos, Senhor, que a nossa vida não foi ganha na cruz para que nós pudéssemos viver a vida como nós queremos. Ajuda-nos a compreender, Senhor, que Teu Filho não pode se resumir a ser o nosso Salvador quando Ele não é o nosso Senhor. Quando a Tua Palavra não é a direção da nossa vida, o Teu Espírito, aquele que nos guia a cada momento. Tu conheces a vida de cada jovem e adolescente aqui. Confronta, ó Pai, os ídolos em nossos corações. Confronta, ó Deus, aqueles momentos, decisões, circunstâncias e até pessoas que temos colocado no Teu lugar. Ó Deus, perdoa-nos. Perdoa-nos, ó Deus. Teu servo Samuel disse a Saul que a rebelião é igual ao pecado de feitiçaria. Que palavra dura! Porque nós muitas vezes achamos que estamos te servindo tanto quando temos vidas rebeldes, vidas que têm colocado o Senhor fora do trono da nossa vida. Que Teu Espírito seja o nosso inspirar, que a Tua Palavra seja o nosso alimento, que Te obedecer seja a nossa alegria, o nosso prazer, dar glória ao nome do nosso Deus. Que não busquemos vidas de obediência, vidas de santidade, para que sejamos abençoados. Não. Mas para que Deus seja glorificado nas nossas vidas. Continua conosco em todo este dia. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.